você começou muito cedo, né, do mundo cristão. Você veio de berço cristão, da sua família. Como se iniciou esse encontro com Deus? Sim, Karina, eu nasci num lar cristão, né? Eu tive essa alegria. Meus pais já eram evangélicos quando eu nasci. Meu pai, ele era pregador da palavra, ainda é, né? Eles são vivos. Meu pai é um evangelista, um pastor, e ele sempre gostou de pregar a palavra pelo sertão, pelo Nordeste, onde eu nasci. Eu nasci em Fortaleza. E minha mãe já era cantora. Ela tinha aquela voz de soprano lírico, uma voz lindíssima. E quando eu tinha 3 anos e os meus irmãos tinham 2 aninhos de idade, porque ela me teve e logo em seguida teve 2 gêmeos. Ela foi acometida de uma enfermidade muito grave e os médicos a desenganaram. E falaram para meu pai que ela tinha horas de vida por uma infecção generalizada, que teve complicações e ela ficou em coma muitos dias. E meu pai, ao invés de pegar aquela palavra e preparar o enterro, ele foi para a igreja. Ele foi para a igreja e pediu para os jovens que estavam reunidos ali orarem. E, de uma forma milagrosa, Deus curou a minha mãe. Hoje ela tem 72 anos de idade. Puxa, olha. Ela que não tinha, perspectiva alguma de viver, ou se vivesse, ela vegetaria, como os médicos disseram. Depois que ela saiu do hospital, ela ainda teve outra filha, que foi a Lislane, minha irmã, que também é cantora. E quando a Lislane nasceu, o meu pai, ele deu um clique e falou assim: o que Deus tinha para mim aqui em Fortaleza, já deu. E a sua mãe já era cantora de louvor? Sim, minha mãe cantava. Ela cantava na igreja, no coral, era solista. O meu pai decidiu que ele ia para o Rio de Janeiro, teve essa direção e foi embora com a família para o Rio de Janeiro. Foi na frente, depois a gente foi. E lá no Rio de Janeiro a gente cresceu, a gente começou a vida, né? Eu comecei a cantar num grupo que se chamava Altos Louvores. Eu tinha 15 anos de idade, era um grupo que eu admirava muito. E ali eu aprendi tudo que eu sei sobre música, o começo, o passo a passo. Foi a primeira vez que eu entrei num estúdio para gravar. Na época ainda era fita de rolo, né? Então eu tive todo o meu primeiro contato com esse mundo profissional da música através do Altos Louvores. E durante 7 anos eu participei desse grupo. E fui criada na igreja. A minha escola mesmo foram os corais infantis. E de adolescentes e de jovens. Porque eu digo que a igreja, ela é uma escola musical. Sim. Você vê grandes talentos se desenvolvendo dentro da igreja. Então, onde eu aprendi mesmo? Na igreja. Tá? Foi ali que eu solei a primeira música no coral. Foi ali que eu aprendi a solfejar. Foi ali que eu comecei a estudar música, teclado, onde eu tive o primeiro contato com violão. Eu não sou uma exímia musicista, não, mas eu arranho tudo. Serve para eu compor, né? Eu não me aprofundei em nenhum instrumento, mas eu arranho para tocar em casa. Então, tudo na igreja. Que a igreja me deu todo esse suporte. Quando eu entrei no Altos Louvores, me viram cantar na igreja. Eles estavam na igreja quando eu estava solando em um grupo e estavam precisando de alguém para substituir uma cantora que ia sair. E eu entrei com 15 anos, eu fui a mascote do grupo. Naquela época era um grupo muito conhecido e eu acabei fazendo parte do grupo que eu escutava, que eu ouvia, que eu admirava. Então, pensa, foi um momento muito marcante na minha vida. E aí, dali eu não parei mais. E naquele momento tão jovem, assim, você já sentia que era a sua missão, que era um propósito de Deus para a sua vida, ou você ainda não tinha essa visão? Era algo que fala, poxa, eu sei fazer, estou nesse meio. Você já sentia tocada por Deus? Eu não sentia. Na verdade, o meu pai me obrigava a cantar. Quando ele ia pregar, ele me levava à força. E ele era o meu maior incentivador. Meu pai olhou para mim, acreditou em mim muito antes de eu conseguir enxergar qualquer coisa. Eu tinha muito medo, eu era tímida. Eu gostava de cantar nos corais, eu gostava de cantar nos conjuntos dos quais eu fazia parte, mas eu não gostava de cantar sozinha. Eu tinha muito medo de encarar a multidão. E o meu pai, ele vinha, não, você vai treinar, sobe aqui no banco, canta aqui, pega o violão. Os amigos chegavam, ele me fazia cantar na frente dos amigos. Sabe aquele pai que pergunta assim, quer ver minha filha cantar? E a pessoa ouve por educação. Lá vem ele. Era esse nível.
Meu pai, ele chegou a me trancar no quarto uma vez e falar assim, você só sai daí quando escrever uma música. Eu tinha 13 anos. Eu falei, pai, mas não é assim que faz música. Ele, é assim, você vai ficar aí e pega a caneta, pega o papel e tenta escrever uma música porque você vai ser compositora. Não saiu nada que prestasse, né? Eu inventei uma música para sair do quarto. Mas eu entendi pelo menos qual era o caminho. Eu sempre digo isso, que pelo menos eu entendi que Deus, quando eu comecei a compor... Naquele momento você não foi contra ele. Eu fiquei ali com muita raiva porque ele me deixou ali. Inventei uma música e não deu certo. Mas anos depois... Quando eu fui escrever as minhas primeiras canções, eu entendi esse caminho. Que era o caminho do quarto, o caminho da solitude, o caminho de estar a sós com Deus, com a palavra, sabe? O caminho da meditação. Então, serviu para alguma coisa. Eu me lembrei daquele dia que meu pai me trocou no quarto e disse que tinha que sair uma música. Não saiu naquele dia, mas muitas outras saíram anos depois no quarto. Né? E você já tinha uma rotina de oração? Apesar de não, né, ainda não ser, né, tocada para uma missão, mas você já tinha uma rotina, eu fui criada, com Deus desde quando? Desde criança, porque nós fomos criados na igreja e ali a gente fazia parte de um conjunto infantil que se chamava Crianças para Cristo. Quem dirigia esse conjunto era o pastor Rael e a irmã Marta. Eles são maravilhosos até hoje, muito amados. E eles nos levavam para... A gente ia para a igreja, era um grupo de mais de 100 crianças. E a gente tinha um coral maravilhoso, a gente cantava. E nos sábados, a gente ia para as consagrações. Ele ensinava a gente a orar, a jejuar, ler a palavra, decorar versículos. E foi um tempo muito bom e marcante na minha vida. Sabe? Então eu adquiri essa rotina em casa, com os meus pais e também na igreja. Agora, é claro que uma pessoa que nasce na igreja, muitas vezes ela chega em um tempo da sua vida que ela quer conhecer o mundo. E eu também passei por essa fase, sabe? De querer saber o que estava acontecendo lá fora, fora da minha caixinha, fora da minha realidade. Convivendo não só com pessoas da igreja, e daí, né, a gente acaba tendo realmente curiosidade. Né? Eu tive essa curiosidade, eu dei um pulinho lá no mundo para saber como era. Como você se confesso sentiu? Que eu me decepcionei bastante. não me trouxe a felicidade que eu esperava na época, porque eu ouvi essa frase esses dias da Juliana Ferron, que é uma amiga querida de ministério, e eu concordo. Ela diz que o pecado não cumpre o seu propósito. O pecado, por que as pessoas pecam? Né? As pessoas pecam por um motivo. Elas querem se satisfazer, elas querem ser felizes. E quando elas descobrem que elas não vão encontrar contentamento no pecado, é uma decepção muito grande. Algumas mergulham mais fundo no pecado. E outras reconhecem que estão no lugar errado e voltam atrás. Então, no meu caso, foi isso. Eu voltei atrás e recomecei, né? Como diz lá a Bíblia em Apocalipse, olha, volta às obras do primeiro amor. Retoma essas obras, né? E começa tudo de novo. Então, eu tive essa oportunidade e Deus, Ele é maravilhoso em nos perdoar, Ele é maravilhoso em ter misericórdia de nós, em nos dar sempre uma nova chance. E aí eu pude recomeçar na presença de Deus. E esse recomeço, daí foi quando? Com que idade, mais ou menos? Eu considero que esse recomeço foi na minha juventude, quando eu estava separada do meu marido, que hoje é meu marido, mas na época era meu noivo. E durante o meu namoro, noivado, eu descobri que o Odilon era viciado em drogas. Foi ali que eu fiquei muito revoltada. Porque eu pensei assim, gente, como é que pode a gente fazer tudo certo e as coisas darem errado? E o Odilon, ele era filho de um pastor, ele era um jovem que tinha um futuro aparentemente promissor, mas quando eu estava namorando com ele e perto de noivar com ele para casar, eu descobri que ele estava totalmente imerso nas drogas, na cocaína, na maconha. Como eu fui criada na igreja, eu não tinha sido preparada para identificar isso. Então eu não sabia o que era uma pessoa viciada perto de mim. E aí eu descobri porque a irmã dele sentou comigo e me contou toda a verdade. Os pais dele me contaram. Só que eu já estava apaixonada por ele. E aí eu pensei, poxa, eu vou lutar por ele. Eu vou ajudar ele a sair desse caminho, desse lugar. Só que batalhas espirituais, Karina, não se vencem de forma natural. Você não pode vencer uma batalha espiritual com o poder da persuasão humana, com o poder da manipulação. E eu era muito jovem
eu não entendia nada de batalha espiritual. Então, eu entrei numa batalha que eu não tinha forças para vencer, e eu ainda usei armas erradas. E entre idas e vindas, a gente namorou, noivou, terminou por 5 anos. Até que chegou um momento em que a gente rompeu de vez, e eu me revoltei muito. Fiquei muito decepcionada com Deus, com ele, com todos ao meu redor. E foi aí que eu me afastei de Deus. Só que um dia eu fui participar de uma gravação de jingle, que eu já estava fazendo alguns trabalhos profissionais na área da música, e eu conheci a Fernanda Brum. Fernanda, que hoje é uma irmã para mim, né? E ali naquele estúdio, ela começou a compartilhar comigo o que Deus tinha feito na vida dela. E ela estava recém-convertida. Ela tinha voltado para Jesus. E pasme, através de uma música minha, do Altos Louvores, me vendo cantar no Rio Sampa. Nossa, e eu não a conhecia pessoalmente. E ela já estava gravando o primeiro disco dela. E eu só a conhecia de longe. Ali eu tive um contato de perto. E a Fernanda começou a conversar comigo. E eu via no olho dela a paixão por Jesus. O amor que ela tinha por Deus e como ela se importava com o Espírito Santo. E ela disse para mim assim: Estela, eu tenho muito medo de entristecer o Espírito Santo, porque só eu sei de onde ele me tirou e o quanto ele me perdoou. Quando ela falou isso para mim, a minha ficha caiu. Sim. E eu pensei assim: eu nasci no lar cristão e já faz um bom tempo que eu não me importo com o que o Espírito Santo pensa ao meu respeito. E ali foi uma chamada para uma conversa séria que eu tive. E começou uma amizade. Eu viajei para Curitiba para cantar com Altos Louvores. A Fernanda também estava nessa viagem. E nessa viagem ela bateu na porta do meu quarto, que eu estava com a minha irmã Lislane. E ela disse assim: olha só, é muito estranho o que está acontecendo, mas Deus está mandando eu ser amiga de vocês. Então eu queria saber se vocês aceitam que eu seja amiga de vocês. Aí eu falei: é estranho, mas tá bom. Se Deus falou, tá falado. Vamos ser amigas. Todo mundo novinha, 20 anos, tinha a vida toda pela frente. A gente não tinha medo e a gente abraçou essa amizade. E virou uma irmandade mesmo. A gente criou um lugar chamado Quarto Rosa, que era na casa da Fernanda, onde a gente se reunia para orar. E às vezes a gente passava a noite toda orando. E ali a gente começou a mergulhar em Deus. Começou a participar de seminários, começou a orar junto, a jejuar. E começamos a orar pelos nossos maridos. Sim. E o que aconteceu? Eu apresentei para Fernanda aquele que seria o marido dela. Que ele era meu produtor, tocava para mim, Olha. já tinha sido tecladista do Altos Louvores. Sim. E hoje ele é o pastor Emerson Pinheiro, marido da Fernanda, há 25 anos. A Fernanda começou a orar para que Deus enviasse um marido para mim. Né? A gente sonhava com a nossa casa, com nossos maridos, mas eu não esperava que eu iria voltar para o Odilon. Mas um dia ele me chamou, me telefonou, e ele falou: Estela, eu queria conversar com você. Aí nós nos reunimos de novo, e a gente estava ali debaixo daquela oração, daquela imersão em Deus. E o Odilon falou: olha, eu voltei para Jesus, eu me reconciliei com Deus, porque ele estava muito desviado. Sim. Ele estava. E você orava pela transformação dele? Eu já tinha desistido, Karina. Eu já tinha desistido dele. Eu já tinha desistido, eu achava que isso não era algo possível. Sim. A gente já estava há 2 anos separados. Mas quando ele apareceu, nasceu tudo de novo. Aí eu falei: Fernanda, aconteceu algo estranho. O Odilon me procurou e o meu coração bateu forte. E eu vou orar para ver se é da vontade de Deus. Sim. Aí a Fernanda falou: então vamos orar junto. E a avó de Ogreza, que é a avó da Fernanda, que também eu adotei como avó, hoje ela está com o Senhor. Ela estava na casa da Fernanda no dia que eu fui encontrar com o Odilon para conversar com ele. Sim. E quando eu voltei com ele, dentro do carro, a gente conversando, a gente combinou que ia orar, que ia apresentar a Deus a nossa decisão, né, de se casar. Porque ele falou assim: eu não me vejo casado com outra pessoa, eu ainda amo você. Eu sei que deu tudo errado até aqui, mas daqui para frente vai dar certo. Vamos colocar diante de Deus esse desejo. Se você me quer de volta, vamos orar nesse sentido. Eu falei: tá bom, então vamos orar. A gente não reatou ali, a gente começou a orar. A avó de Ogreza veio, quando ele foi me deixar em casa, ela estava na casa da Fernanda, porque eu estava indo para a casa da Fernanda nesse dia. Eu estava dormindo na casa dela. Aí a avó de Ogreza veio na porta e me viu com o Odilon, botou a cabeça dentro do carro e falou: quem é esse aí? Eu falei: é o Odilon, vó.
Aí ela olhou para ele e falou assim: é de Deus para sua vida. É esse aí, com ele que você vai casar. Gente. Desse jeito, ela era profeta de Deus, uma mulher de oração. E aí eu falei, bom, eu olhei para ele assim, deu aquela vontade, né, de dizer, vamos embora de vez, começar, mas não, né? A gente continuou orando. Passamos mais um tempo orando, e até que Deus confirmou na minha vida, confirmou na dele, e nós voltamos, Karina. E aí, nesse inteirinho, a Fernanda também, ela se aprofundou no relacionamento dela com o Emerson, ficou noiva, e eu marquei a data do meu casamento. Um mês antes de eu me casar, o Odilon teve uma recaída nas drogas. Ai. Só que Deus tinha me confirmado de todas as formas possíveis. Sim. Isso é muito pessoal. Eu quero que fique assim bem, bem claro que isso é minha história pessoal. Sim. Que se chegar uma adolescente, uma jovem, e perguntar para mim se ela deve casar com alguém que é dependente químico, que é viciado em drogas, eu vou dizer não. Não deve. Mas no meu caso específico, Deus confirmou no meu coração. Sim. Os pais do Odilon chegaram para mim e falaram: você tem certeza que você vai casar? Eu falei: tenho. Tenho porque Deus falou comigo, eu não tenho dúvida. E foi muito real. Foi muito... Tá no meu livro, Uma História de Amor e Perseverança, o primeiro livro que eu escrevi. Eu coloquei com detalhes, não dá para contar. Eu assim, acho que muita gente coisa. tem essa dúvida, assim. Eu quero te perguntar, você nesse caso, como discernir que não era uma vontade própria e que era uma vontade de Deus, que não era algo que você estava obstinada, assim, né? E era essa sensação de paz e de... Eu creio que você tem paz. Você tem certeza. Isso é algo que você só consegue tendo um relacionamento com Deus. Isso é algo pela fé. Sim. Não adianta eu te falar da minha experiência, porque você tem que ter a tua experiência. Sim. Sabe? Tem que ser algo pessoal. O relacionamento com Deus é algo muito pessoal e único, e individual. Sim. E eu tinha certeza de que era para ser. Então eu mergulhei e fui. Marcamos o casamento para 9 de dezembro de 1995. E eu tive medo até que ele não fosse. Porque quando ele estava imerso nas drogas, ele ficava às vezes 3 dias sem aparecer em casa. Né? Na cocaína, quem tem algum conhecido ou familiar que é dependente químico sabe o quanto é difícil. E a família toda vira codependente, né, daquela pessoa, daquele vício. E sofre junto com aquela situação. Sim. Mas ele foi ao casamento, nós nos casamos. E o meu primeiro ano de casamento foi um luto, foi muito difícil. Foi uma luta, porque a gente não viveu uma lua de mel, a gente viveu uma lua de fel. Foi muito difícil. É importante que eu diga isso aqui, e eu sempre gosto de compartilhar isso quando eu tenho oportunidade, porque as pessoas às vezes veem a gente cantando. Nada pode calar um adorador. Sim. Mas elas não entendem o que a gente passou para conseguir ter autoridade para declarar isso. Sim. Quando eu me casei com o Odilon, e eu estava gravando o meu primeiro disco, Tira-me do Vale, o nome do disco. E essa canção é uma canção do Livingston Farias, um compositor muito amigo, querido, que a gente tem um respeito, uma admiração muito grande por ele. Ele também compõe muito para Fernanda Brum e para muitos outros cantores. E o Livingston, ele me deu essa canção no momento, era um ouro que ele tinha, uma canção, é uma das mais lindas que ele já escreveu. E quando ele me deu... Ele não sabia o quanto ele estava sendo usado por Deus para colocar essa palavra profética na minha boca. Por quê? Durante o meu primeiro ano de casamento, foi o ano em que eu cantei essa canção. E todas as noites, o Odilon chegava em casa de madrugada. Ele chegava 3 da manhã. Ele chegava drogado. E eu chorava, sofria. E eu achava que a qualquer momento iam me entregar o corpo dele. Que ele ia chegar morto. E eu falava, meu Deus, eu casei para ficar viúva. Com 23 anos. E aí, tinha vezes que eu falava, Deus, me revela onde ele está que eu vou lá buscar. E Deus me mostrava. E eu saía de casa e ia lá onde ele estava. Muitas vezes buscar numa boca de fumo e trazia para casa. Às vezes eu andava pela rua e o carro dele estava vindo, eu parava o carro, entrava no carro e falava, vamos hoje, vamos para casa, que senão você vai morrer. Eram coisas assim sobrenaturais. Em algum momento você se perguntou se você tinha entendido errado? Sim, se claro. O propósito era outro Claro. e você quis... E aí Deus me fazia viver essas experiências. Sim. E isso me dava certeza de que ele estava no negócio. E eu tinha intercessores orando por mim. Karina, é muito importante na hora da batalha a gente ter pessoas que intercedem por nós. A Bíblia fala ali em Êxodo capítulo 17 que uma vez Israel estava indo em direção à Terra Prometida e os amalequitas, eles se colocaram contra Israel em Refidim.
E eles estavam em direção à Terra Prometida, mas era a primeira batalha que eles travavam como povo livre saído do Egito. Só que a Bíblia diz que Moisés subiu no cume do monte e Arão e Hur, seus amigos, foram com ele. E a Bíblia diz que ele ficou cansado de ficar com as mãos erguidas, mas ele tinha que ficar com as mãos erguidas. Quando ele abaixava, para que Josué pudesse vencer a batalha. Sim. Quando ele baixava as mãos, o povo perdia a batalha. Sim. Quando ele levantava as mãos, o povo vencia. Então, o que acontecia? Arão e Hur levantavam as mãos dele. Então, é importante que na hora da batalha, porque a Bíblia é toda maravilhosa, tudo ali funciona, tudo ali tem uma figura para nós hoje, para que a gente aplique na nossa vida, né? Então, o que eu entendo, o que eu aprendi muito cedo, é que não se vence uma batalha espiritual sozinha. Nem se vence de forma natural, como eu já disse aqui no começo, né? Com armas naturais, e nem se vence sozinha, nem se vence sem ajuda. Então eu tinha intercessores que oravam por mim. E nem se vence só com as pessoas orando se a gente não fizer a nossa parte, porque né? Muita gente fala, ore por mim, mas não se envolve. Não se envolve. Né? Tem isso mesmo. É muito importante. Mas Moisés estava lá, né? Sim, ele fez a parte dele. Claro. E o povo venceu. E foi ali que pela primeira vez Deus foi chamado de Jeová Nissi. O Senhor é a minha bandeira. Né? O que é uma bandeira? É o símbolo representativo de uma nação. Se você tem uma bandeira sobre a sua vida, você está dizendo, eu não sou terra de ninguém. Sim. Eu tenho um Deus que é sobre mim, né? E eu pertenço a um povo. E o inimigo tem que respeitar isso. Porque a nossa batalha não é contra o nosso marido, não é contra os nossos filhos, não é contra as pessoas que se levantam contra nós. A Bíblia diz que ela é contra principados, potestades, ela não é contra a carne ou sangue. Sim. E eu tive que entender tudo isso ali naquele tempo da minha vida. Eu tive que amadurecer muito nesse primeiro ano de casamento. Mas Deus, ele me deu um entendimento tão grande, uma graça tão grande para vencer aquela batalha, que eu digo para você que quando eu lembro daquilo, isso me dá muita força para lutar as batalhas que eu enfrento hoje. Porque eu sei quem é o Deus que é por mim. Sim. Eu sei quem ele é. Eu sei do que ele é capaz. Sim. E eu sei o quanto ele nos ama e o quanto ele nos quer nesse lugar de vitória. Sim. Sabe? Então, no dia que eu gravei a canção Tira-me do Vale, que eu botei voz no estúdio, foi o dia que eu fiz uma oração dentro do banheiro do estúdio. E ali, naquele dia, eu voltei para casa e o meu marido voltou da boca de fumo, só que ele voltou diferente. Ele voltou ajoelhado. Ele se colocou de joelho no pé da minha cama e disse, Êxola, ora por mim. Da seguinte maneira, ou Deus me transforma ou Deus me leva, mas assim eu não quero mais ficar. E o que fez ele ter? Ele lembra de algum momento? Ele diz que houve uma situação lá, uma confusão, que ele quase morreu naquele lugar, né? Mas isso já aconteceu tantas vezes e mesmo assim ele não foi tocado. Mas eu acredito que naquele momento ali foi o basta de Deus, sabe? Foi o de repente de Deus. Porque às vezes você fala, Jesus te ama para uma pessoa, e ela ouve aquele Jesus te ama e não vai dizer nada para ela. Mas tem o dia de Deus. Um dia que o Espírito Santo ele vai levar aquela palavra de uma forma diferente. Sim. E a pessoa vai ouvir aquele Jesus te ama de outra forma. Sim. Porque é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, do juízo, né? Então, naquele dia, aquela confusão que o Espírito Santo causou naquele lugar, fez com que o Odilon refletisse. E ele voltou para casa, decidido. Na verdade, ele disse que voltou querendo morrer. Ele voltou assim, querendo que uma bala perdida achasse ele. Ele voltou querendo morrer de forma rápida, para não dar mais trabalho para ninguém, para não viver mais aquela escravidão que ele estava vivendo. Mas Deus o trouxe para aquele quarto onde eu estava, mais uma vez ajoelhada, debruçada, esperando por ele em oração. E ali eu fiz essa oração de entrega. Falei, Deus, toma, eu te entrego a vida dele. Ele está dizendo que não quer viver mais se não for para ti. Então eu quero concordar com essa oração. Mas no meu coração eu queria que Deus trouxesse para mim. Sim. E de fato Deus trouxe. Ali foi a última vez que o Odilon chegou drogado em casa. A partir dali começou um processo poderoso de libertação na vida dele. Ele foi para um retiro espiritual, eu fui para outro retiro espiritual e separadamente o Senhor fez uma obra grandiosa na nossa vida, né? E hoje ele deixou de ser o meu problema para ser o meu pastor, né? O Odilon é o meu pastor. Nós somos casados há 26 anos e ele é uma bênção na minha vida, ele é o sacerdote da minha casa e claro, a nossa família tem problemas como qualquer família, mas o Deus que se manifestou no passado é o Deus que
continua fazendo no presente e que vai fazer no futuro. Sim, eu creio. Gostou desse trechinho? Quer mais? Então clica aqui para esse conteúdo super edificante. Eu tenho certeza que você vai amar.